Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Hyper Fury Vision. Esse vídeo é a oitava e penúltima parte da nossa série, ou seja, contaremos os acontecimentos do volume 8 do mangá, que vai do capítulo 42 ao 47. Esse volume se passa apenas alguns dias após a batalha de Gali contra Den no Corpo de Caos, nos mostrando o desvio de sua missão, que se foca nos objetivos de Gali e Caos, além de nos apresentar o destino de Gali como Andarilha, e o que se tornou a própria missão dos Andarilhos. Além também de dar o início do desfecho da missão que terminará no próximo volume, finalizando assim a obra. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Volume 8 Crônicas de Guerra, Capítulo 42 A Última Transmissão Promessas. O capítulo começa alguns dias depois da batalha de Gali e Den, que agora, já com seu corpo consertado, lideravam um ataque massivo contra as forças da fábrica, tomando o controle de 14 das 29 fazendas. Devido a Caos agora saber que eles dividem o mesmo corpo, se Caos morrer, Den também morre. Por isso, apressa em lançar os ataques logo. Den se pergunta por que Gali não matou Caos ainda, acabando com ele também, achando que Gali sentiu pena de Caos. Durante esse tempo, Vector foi até Den para tentar salvar seus investimentos negociando um acordo de paz. Mas Den não tinha interesse em nenhum tipo de acordo, almejando apenas a completa destruição de Zalem, e ordena que seus homens matem a todos. Mas é impedido por Koyomi, que pede para que Den espere. Koyomi diz para Vector que poupará sua vida, em troca de ele avisar para todos saírem da Sucatópole, salvando a vida de todos quando Zalem cair. Vector concorda, mas a fábrica o impede de avisar as pessoas, obrigando ele a se calar, pelo medo das linhas de suprimentos de Zalem serem interrompidas. Então nada muda na Sucatópole, e o povo continua vivendo seu cotidiano como sempre, sem saber do perigo. Lou caminha até o trabalho cansada, por não conseguir dormir direito ultimamente. Ela prometeu a Gali que ajudaria Caos. Gali afirma que Den e Caos, num só corpo, poderia ser a pessoa que mudaria as relações políticas entre Zalem e Sucatópole. Lou removeu todas as informações sobre Den e Caos registradas por Gali no sistema do Gibi, mesmo sabendo dos riscos, pois ela prometeu para Gali, já a considerando sua amiga. Ela observa a cidade enquanto caminha, se perguntando o que é Zalem afinal. Até que ela finalmente chega ao escritório do Gibi e se depara com a sala cheia de pessoas, já operando os computadores. Por um instante ela chega a pensar que entrou na sala errada, pois até aquele momento ela era a única operando na missão dos Andarilhos. Então Lou vai até seu terminal e se depara com outra pessoa já o operando. E ao questioná-la, já imaginando que descobriram sua alteração nos dados, Bigote aparece, a informando de que mudaram a configuração do escritório, que agora o seu terminal fica no canto da sala. Lou percebe o clima estranho ao seu redor e pergunta pelo Dr. Russell, e Bigote lhe responde que ele não trabalha mais no Gibi, deixando Lou espantada. E a cena corta para a Gali ofegante, enquanto monta a antena de um equipamento de transmissão, e diz para Caos que ela acha que todo mundo deveria viver para mais alguém, e ter uma família de verdade. Mas Caos não a responde, e ela se pergunta se ele ainda está dormindo. Mas Caos, na verdade, embora acordado, está em transe, pelo uso da sua habilidade de psicometria na espada, que lhe revela que ele lutou contra Gali possuído por Den, o que ele não lembrava. Ele percebe que carrega Den dentro de si, que ele é responsável por toda a destruição e mortes causadas pelo Barjack, que o dispositivo em seu peito, que ele sempre acreditou que era apenas um suporte à vida, na verdade era um receptáculo que carregava e libertava o demônio no mundo. Em prantos com a descoberta, ele chora colocando a mão em seu coração, que na verdade é onde reside Den. Mas é interrompido por Gali, que o chama dizendo que o equipamento está pronto. E manda ele se recompor, dizendo que isso foi ideia dele, e que essa é a sua última transmissão, então deve fazê-lo especial. Mesmo em choque e ainda tremendo, Caos vai até o equipamento. Lou pergunta se Gali acha que ele ficará bem. Gali diz que espera que sim, mas ambos estavam preocupadas com o resultado dessa transmissão, pois se Caos revelasse seu segredo, todo o trabalho que tiveram em escondê-lo do Gibi terá sido em vão. Isso seria praticamente suicídio para Caos, pois ele perderá a batalha psicológica contra Den, lhe entregando a posse de seu corpo. Gali diz a si mesma que deve acreditar nas convicções de Caos, mas sabendo que se ele perder o controle, ela deverá matá-lo.
Instantes depois, Caos inicia a transmissão, com um pedido de desculpas, por ter sido apenas um espectador, que o único talento era fugir da realidade e evitar tomar posição, que até hoje viveu com medo de sujar suas mãos. Caos conta que cresceu na Sucatópole, admirando os além no céu, que quando criança seu pai lhe presenteou com um ovo, dentro de uma gaiola sem portas, o impedindo de pegá-lo, que desse ovo nasceu um filhote de pássaro. Caos nunca havia visto um pássaro, e o criou maravilhado, até que esse pássaro cresceu, e possuído pelo desejo de tocá-lo, Caos rompeu as barras da gaiola, libertando o pássaro, que voou livre apenas por alguns instantes, pois um droide da fábrica o atingiu. E seu pai riu disso, o chamando de tolo, por ter tirado o pássaro da gaiola, pois é crime voar sob Zalem, deixando Caos em pranto, se culpando. Mas que agora finalmente tem coragem de dizer a verdade, que Zalem está errada, e ninguém deveria viver desse jeito, mas pede que ainda assim Den não tente derrubar Zalem. Den percebe que Caos finalmente acordou para a realidade, enquanto as pessoas em Zalem, na Sucatópole, no exterior da superfície, ouviam a sua transmissão. Caos diz que mesmo se Den derrubar Zalem e construir uma nova cidade sobre milhões de corpos, a história de sangue lavado com sangue não terá fim. Den discorda, dizendo que a própria história da humanidade está escrita com sangue. Caos diz que sabe de tudo através de seus dedos, que em toda a Terra não há nenhum local que não tenha sido lavado com sangue e lágrimas, e que as únicas coisas que podem lavar pecados e tristezas são reconciliações e criações. Nova ri em seu laboratório, admirado pelas palavras de seu filho, e ela cita sobre essa ser a conquista do karma que Nova tanto fala. Caos segue dizendo que jura a todos que viverá por esse dia, que onde houver a necessidade de alguém ou algo, ele será essa pessoa, com a habilidade para cumprir o que for preciso, que ele se tornará a mão que cuidará de todos, como e onde for necessário, que irá empilhando pequenos pedregulhos de verdade, de vida e justiça, até alcançarem as alturas de Zalem. Mas que até esse dia, as transmissões acabaram. Caos decidiu suportar esse fardo, e guardar dentro de si o bem e o mal, as alegrias e os pecados da Terra. E o capítulo termina com Gali compreendendo as possibilidades e o peso que a habilidade da psicometria carrega. Capítulo 43. A procura de Ido. Testamento. O capítulo começa nos mostrando os arredores da Fazenda 21. Gali está em sua moto acompanhando Caos em um jeep até a entrada. Lo lhes informa que essa fazenda está sob o controle do Barjack há 2 anos, para os fazer repensar na ideia de entrar lá em plena luz do dia. E Gali pergunta a Caos se Nova está escondido lá, mas Caos não lhe responde. Ele agradece Gali, dizendo que conseguiu ser corajoso porque a conheceu, e diz que se tornará ainda mais forte, que desde a transmissão ele sente que pode enfrentar seu destino. E então se aproxima dela, perguntando como ela o vê e como se sente. Lo tenta interromper, citando a missão, mas Caos ignora e tenta beijar Gali novamente. Mas Gali o arremessa para longe com um tapa, dizendo que há hora e lugar para tudo, e que reconhece que a transmissão dele a impressionou, mas seu coração já pertence a outra pessoa. Gauss diz que sabe, e Gali se lembrou que com a psicometria ele pôde acessar todas as suas memórias e sentimentos, e se irrita por ele ter invadido sua privacidade, passando a bater nele enquanto pergunta o quanto ele sabe de suas memórias e experiências. Lo grita com Gali para pararem com as brincadeiras, pois estão em território inimigo, mas Caos diz para não se preocuparem, pois Nova não está lá, mas que Ido está em algum lugar por ali. Que quando ele trocou de lugar com Den, ele pôde ler seu corpo mecânico, e soube que Ido está lá, dizendo para ela ir vê-lo. Gali fica toda sentimental, sem saber o que dizer ou como reagir. Lo se alegra com a notícia e fala sobre a sorte que Gali teve, e Gali lhe pede para desligar seu comunicador por 12 horas, pois não quer que Ido saiba que ela se tornou uma andarilha. E Lo concorda, feliz por Gali ter finalmente conseguido o que procurava. E a cena corta para Gali, já dentro da cidade, pensando em como será o momento em que finalmente se reencontrarem, e sobre Nova ter dito que poderia curá-lo, imaginando Ido como um ciborgue parasita, assim como um macaco, e desejando que Nova o tenha mantido como era. Até que, de repente, Ido passa correndo por ela, sem a notar, e Gali sente o cheiro dele, ficando emocionada, assim como um cachorro que percebe seu dono se aproximar a uma longa distância após um tempo sem o ver. Até que ela percebe que não se preparou para vê-lo, pois não esperava encontrá-lo tão fácil. E nervosa, sem saber o que fazer, ela se esconde atrás de um barril para pensar em qual será a primeira coisa que ela irá dizer. E observa de longe Ido tratando um ciborgue ferido com um assistente do seu lado, sendo exatamente como era em Sucatópole, como se nada tivesse mudado. Gali se preocupa com isso, se perguntando por que ele não voltou para Sucatópole ou por que não tentou contactar alguém, indo viver no meio do nada.
até que sua assistente olha por cima dos ombros de Ido e avista Gali se esgueirando e os espiando por detrás dos barris. Então a cena corta para Caos, em frente a uma das entradas da fazenda. Lou o elogia pela sua última transmissão, e diz que passou a noite toda pensando em como pode ajudar a unir Zalem e Sucatópole, mas não chegou a nenhuma conclusão, e Caos concorda que é difícil pensar em algo, e diz que agora ele quer agir, não apenas falar. Então ele confirma com Lou a localização do laboratório de Destinova e parte para encontrá-lo, dizendo que precisa enfrentar seu pai frente a frente, e que se ele tiver sorte lá, ainda haverá novamente. Lou tenta impedi-lo, dizendo que é muito perigoso, e tentando convencê-lo a esperar Gali para irem juntos. E Caos se emociona e chora ao dizer que o preço de sua psicometria é que ele não passa de uma concha vazia, que pode ser preenchida com qualquer coisa que ele absorva ao tocar as informações dos objetos, e que na realidade ele não é ninguém, apenas um homem vazio. Que até mesmo o amor que ele sente por Gali são apenas sentimentos que ele absorveu de outra pessoa com sua habilidade, mas que a dor que ele sente é verdadeira. Então, até que ele consiga encontrar sua verdadeira identidade, ele deve seguir seu caminho, e então parte no Jeep, pedindo para Lou dizer isso a Gali. E a cena corta novamente para Gali, que perdeu Ido de vista e adentra parcialmente o estabelecimento, espiando pela parede tentando encontrá-lo. Até que a assistente de Ido aparece atrás de Gali, lhe perguntando o que ela está procurando. Gali acha ter sido sorte encontrá-la, mas ela logo se apresenta, dizendo que seu nome é Kaina, e perguntando se Gali é velha conhecida de Ido, e se veio da Sucatópole. Gali confirma, e então Kaina a acompanha ao encontro de Ido, mas Gali logo percebe que o caminho que ela está lhe levando está errado, e a questiona. Então Kaina assovia e 5 ciborgues, que aparentemente são seus capangas, aparecem atrás dela, enquanto pede para Gali ir embora sem fazer perguntas, dizendo que se Gali já conhecia Ido antes, expulsá-la é a única alternativa. Gali fica surpresa e confusa, mas rapidamente derrota todos os ciborgues, sem nem se esforçar, percebendo que são apenas amadores sem experiências, que não são do Barjack. E ao perceber que não teriam a menor chance, um dos ciborgues saca uma pistola para finalizar Gali, mas Kaina o impede de atirar com o chute, o mandando abaixar a arma. Kaina diz que Gali é boa, e que ela mesma terá que dar um jeito em Gali. E Gali se irrita, dizendo que ela não ficará em seu caminho, e desfere uma voadora na direção da cabeça de Kaina, que defende, se abaixando e bloqueando também com um chute na perna de Gali. E logo contra-ataca, girando com o corpo e desferindo outro chute com a outra perna, o que surpreende Gali, que consegue acertar o rosto de Kaina, mas também é acertada por ela no peito, fazendo as duas caírem para os lados empatadas. Gali percebe que Kaina é boa, e decide levar essa luta a sério, já se preparando para usar seu Panzerkunst. Mas Kaina se ajoelha no chão e começa a chorar como uma criança, perguntando por que ela fez isso, e Gali perde totalmente a compostura, desacreditada com o que acabou de presenciar. E de repente, Ido chega no local, batendo em um tipo de pandeiro, ordenando que parem com a briga. Ele pega Gali pelos ombros, verificando se ela está bem, ao mesmo tempo que adverte Kaina por já ter dito a ela que não quer mais brigas, e questionando o fato de uma enfermeira machucar as pessoas. E Gali interrompe a bronca, dizendo para Ido que ela é a Gali. Mas Ido não a reconhece, e Gali se espanta, ficando sem reação. Kaina viu o problema que estava prestes a acontecer, e então abraça Gali, dizendo para Ido que elas são amigas do treino de capoeira. E Ido se acalma, deixando para lá. Gali congela, e Kaina tapa sua boca, dizendo que se Gali se importa com Ido, deverá fingir junto com ela. Mas Gali, em prantos, nem mesmo responde, se afundando em pensamentos de que não é justo ela ter finalmente encontrado com Ido depois de 10 anos, e ele nem mesmo se lembrar dela. E a cena corta para mais tarde, já à noite. Os três estão na mesa jantando. Ido demonstra estar impressionado por Gali ter vindo da Sucatópole, dizendo que gostaria de ver Zalem lá em cima da cidade. Mas Gali desvia o assunto, não querendo conversar. E momentos depois, ela e Kaina estão a sós em outro cômodo da casa. Gali, melancólica, apenas ouve sem reagir. Kaina explica para ela que conheceu Ido quando trabalhava para a Nova, que Ido lhe disse para mostrar uma mensagem que ele deixou para quem aparecesse procurando por ele. E também diz que foi ideia dela tentar expulsar Gali, pedindo desculpas e lhe entregando a mensagem no disco, dizendo que já faz 5 anos que Ido deixou isso para ela. Ao abrir a mensagem, se trata de uma gravação de Ido em pura agonia, dizendo que chegou no limite entre a sanidade e a loucura, e que não há muito tempo, dizendo que ele já morreu uma vez, mas que Nova o trouxe de volta, que o processo de ressurreição funcionou bem, e Nova disse que queria que ele fosse seu assistente, mas ele se recusou, exigindo que Nova parasse com suas experiências. Mas Nova respondeu que se ele soubesse o segredo de Zalem, mudaria de ideia.
Ido chora em pânico, enquanto diz que agora que ele conhece o segredo de Zalem, entende por que Nova faz tudo isso. Mas seu equilíbrio mental e emocional foi devastado. Ele não consegue enfrentar essa verdade, e não acredita que possa voltar a ser a mesma pessoa de antes. Então Ido dá adeus a Sakatópoli e a todos que já amou, pois decidiu apagar a sua memória. E em suas últimas palavras, ele pede desculpas a Gali, desejando que ela seja feliz. E pouco depois vemos Gali já se despedindo deles. Ido diz que ela pode passar a noite lá caso queira, mas ela se recusa, dizendo que tem gente esperando por ela. E parte. Eles se despedem e Ido se pergunta se ela realmente tem para onde ir. Kaina pergunta o que ele quis dizer com isso, e Ido responde que os olhos dela carregam uma tristeza imensa, o que deixa Kaina aflita, por saber que isso foi resultado da mensagem que Ido deixou para ela. Momentos depois, Gali está sozinha, no que parece ser uma praça, olhando para as estrelas, pensando no tanto que ela tinha para conversar com Ido, desde os momentos alegres aos tristes. Ela queria que Ido sentisse orgulho de como ela cresceu, e o capítulo termina com Gali caindo em lágrimas gritando pelo nome de Ido. Capítulo 44. Estado sólido. Evoluções. O capítulo começa com Gali atravessando o deserto em alta velocidade em sua moto. Loa informa de que chegarão ao seu destino em meia hora, e Gali pergunta se ela disse algo. Lo percebe Gali distante e pergunta se ela está bem e se aconteceu algo, e Gali responde que apenas está perdida em pensamentos. Lo ignora isso e volta a atenção para o seu objetivo, informando que não irão alcançar Caos antes que ele chegue ao laboratório, mas que provavelmente ele ficará bem, por ser filho de Nova. Lo passa as informações da localização do laboratório para Gali e comenta que finalmente chegou a hora de estar frente a frente com Nova, perguntando se ela não está tensa, mas Gali novamente não escuta nenhuma palavra de Lo, que se irrita, mandando Gali ficar atenta, até que alguém salta na frente de Gali atacando. E Gali rapidamente pega sua lâmina damasco para contra-atacar, mas essa pessoa se desvia com maestria, saltando por cima da lâmina e parando alguns metros atrás de Gali, já de frente para ela, conseguindo ter cortado os óculos dela no processo, que deixa Gali espantada por essa pessoa conhecer os movimentos do Panzerkunst. E então a pessoa tira o capuz que cobria seu rosto, revelando se tratar também de Gali, ou pelo menos alguém idêntico a ela, diferenciando apenas pelo número 2 gravado em sua testa. Isso assusta Gali, que dispara contra ela sem pensar, mas o sistema de seu equipamento trava o gatilho da arma, e a número 2 diz que não se pode usar equipamento de andarilho contra outros andarilhos. Gali pergunta do que ela está falando, mas ela não responde. E Gali pergunta para Lo quem é ela, mas Lo também não sabe o que isso significa, mas reconhece o código de identificação. Então Bigote aparece, perguntando se Lo ainda não percebeu do que se trata. E então explica para elas que essa é apenas uma das unidades da série GR produzidas em massa, basicamente a substituta de Gali. Que ela tem as mesmas habilidades e corpo andarilho de Gali, e que em seu cérebro, que é um computador, há 10 anos de registros de combate de Gali, e ao contrário de Gali, ela segue ordens sem questionar, que ela é um ginoide de combate perfeito. Gali grita por Bigote por ele ter criado uma imitação dela, mas ele responde que essa é a Operação Andarilha, que já foi planejada assim desde o começo, que quando ele a resgatou da unidade de desmanche da fábrica foi só para conseguir o software necessário, a personificação viva do modelo máximo de treinamento de combate, que ela nunca passou de uma amostra para eles. Isso choca Gali, mas ele continua, dizendo que ela era uma amostra problemática, então tiveram de trazer Russell e Lo para a operação, pois Gali se entenderia com eles. Russell se opôs ao plano, então tiraram ele da operação, e Lo nesse momento percebeu que ela sempre foi descartável, e que as pessoas ali na sala já faziam parte da operação antes dela, que foi dita ser a primeira recrutada. Gali, já transtornada, pergunta se esse tempo todo ela foi um fantoche de Zalem, arriscando sua vida por isso, e Bigote responde que sim, e agora ela fará parte do teste final da série GR, comprovando a eficácia de combate. E então Gali retira seu casaco e armadura de andarilha, perguntando como eles se atrevem, e dizendo que não aceitará essa cópia barata, jurando pelo seu nome. Lo lhe deseja sorte, pensando que nunca viu Gali tão furiosa. A operadora da GR2 diz para começar, e ela comenta que Gali a chamou de imitação, e pergunta que, se ela derrotar Gali, poderá chamar ela de imitação. Gali se irrita e parte para cima dela, desferindo um soco carregado com Herzenhoven, mas GR2 facilmente se desvia, fazendo Gali acertar e destruir uma rocha atrás dela. Elas logo entram em combate direto, com a GR2 lançando as pedras em Gali com um chute,
que se defende utilizando das pedras como superfície para se apoiar e se arremessar para trás, pousando em outra rocha e se preparando para pular novamente na direção da GR2. E quando Gally salta para cima dela, a GR2 salta para cima também, e as duas trocam o mesmo golpe enquanto giram no ar. Gally percebe que ela é boa e fica aflita por não saber como enfrentá-la, devido ao Panzerkampf ser feito para enfrentar adversários maiores e mais fortes, não do mesmo tamanho e força. Law analisa que a técnica e velocidade das duas são exatamente iguais, e que se continuar assim, elas ficarão empatadas. Mas Bigott se demonstra confiante na vitória de GR2, dizendo que tudo segue como planejado e que a verdadeira batalha ainda irá começar. As duas se mantêm de igual para igual por um tempo, aplicando e se defendendo de golpes com as mãos, como se estivessem sincronizadas, o que vai deixando Gally cada vez mais irritada, por ela ser uma cópia. E num descuido de GR2, Gally consegue se desviar do golpe dela e contra-atacar, acertando uma cotovelada no rosto de GR2, aplicando uma técnica secreta do Panzerkampf chamada Enzug Rusteng. Gally fica surpresa por não ter derrubado ela com esse golpe, que deveria ter causado danos cerebrais, mas a GR2 encara Gally, mostrando que esse golpe não a afetou em nada, apenas arrancou a pele de seu rosto, o que assusta Gally, e então as duas aplicam o mesmo golpe uma no rosto da outra. Esse golpe afeta mais Gally do que a GR2. E Bigott explica que a série GR tem cérebros em estado sólido, sendo menos afetados por impactos. Gally se recompõe e tenta acertá-la com um soco, mas GR2 se desvia dando um mortal para trás, e Gally só tem tempo de perceber que ela também está usando sua técnica Enzug Rusteng, antes de ser acertada por um chute no rosto, sendo arremessada em alta velocidade, rolando no chão, até colidir com um rochedo. Gally logo fica com seu emocional abalado, por ter uma cópia usando seu Panzerkampf contra ela. Mas seus pensamentos logo são interrompidos, com GR2 lhe acertando um chute com os dois pés em seu abdômen, com tanta força que destrói as rochas que Gally bateu. Law grita para Bigott parar com isso, pois Gally será destruída, mas Bigott a ignora, e só assiste a GR2 espancando Gally, que nem consegue se defender, imersa em pensamentos negativos, sobre seus 10 anos como andarilha ter sido apenas para construir essa máquina de combate. GR2 manda Gally não desviar o olhar, enquanto soca sua cara, dizendo que a imagem no espelho reflete a verdade, que esta é a imagem de Gally, insinuando que ela é a verdadeira face de Gally. A sede por sangue e loucura no combate é o que Gally realmente é. Gally se recusa a acreditar nisso. Bigott, assistindo a batalha pelos monitores, comenta que o teste saiu melhor do que o esperado, pois mesmo a série GR sendo exatamente igual, ele esperava que Gally tivesse a vantagem, devido à sua experiência, força de vontade e habilidades inconscientes, mas que ele a superestimou, e Gally não serve mais como amostra de dados, se tornou irrelevante. Law percebe que Bigott pretende matar Gally, e quando ele ordena a nova operadora mandar a GR1 assumir a missão de Gally, Law saca uma arma, apontando para a cabeça dela, mandando ela parar a GR2 imediatamente. Todos na sala entram em pânico, e Bigott observa sua expressão, percebendo que Law está falando sério. Enquanto isso, GR2 segue com a sequência de golpes, arrancando um dos olhos de Gally com um soco, e o colocando na boca, insinuando que irá acabar com cada pedaço dela. Gally se levanta com dificuldades e desfere um chute contra GR2, que se defende facilmente, pegando e travando a perna de Gally com os braços, seguindo com uma joelhada acima do tornozelo, que arranca o pé de Gally. Todos na sala assistem aflitos enquanto Law continua os ameaçando. Bigott tenta a acalmar, perguntando se ela percebeu o que está fazendo, e dizendo que Gally é apenas uma habitante da superfície, que elas nem mesmo se conhecem pessoalmente, que ela é cidadã salemita, perguntando o que ela vai ganhar com isso. Law chora de nervosismo. Então a GR2 pega a lâmina damasco de Gally e começa a brincar com ela fazendo manobras. E por ser algo especial para ela, Gally tenta tomar de GR2 desesperadamente, se jogando para cima dela na tentativa de pegar a lâmina de volta. Mas GR2 se desvia, contra-atacando Gally e arrancando seu braço num único movimento. Gally cai sem conseguir reagir, enquanto lembra das últimas palavras de Ed quando lhe entregou a lâmina. E pensa nas pessoas mais importantes que já passaram pela sua vida, desde inimigos a entes queridos. Gally pede desculpas a todas, dizendo que está cansada demais, antes de cair de cara no chão, e fica lá, dizendo a si mesma que chegou até ali sozinha, e se perguntando se eles a perdoam, dizendo que está cansada de lutar, sem mais nem tentar reagir, deixando GR2 a espancar. Law grita desesperada para Gally quando GR2 já estava prestes a arrancar sua cabeça, mas Gally já aceitou sua morte, e fica parada, esperando o encontro
encontro da lâmina com sua garganta, já aliviada por finalmente poder descansar e se reencontrar com Yugo. Mas Law, no desespero, fecha os olhos e atira na operadora, mas acaba acertando o terminal do painel de controle da GR2, que acaba fritando o cérebro dela, deixando a GR2 paralisada. Gally não entende o que aconteceu, mas a pane de GR2 faz com que ela reúna forças para reagir, dando uma cotovelada na lâmina com o braço que lhe resta, a jogando para cima e pegando o cabo entre os dentes, e se jogando para trás, como num golpe de capoeira. Assim, atravessando a lâmina na garganta da GR2, jogando sua cabeça longe. Gally chora à frente do corpo decapitado dela, antes de perder completamente as forças e cair desmaiada ao seu lado. Lá no escritório do Gib, as coisas finalmente se acalmam, quando Law deixa sua arma cair em choque ao perceber o que havia feito. Bigote vai até ela, a tocando no ombro, dizendo que ela não está bem e a liberando do trabalho para se dirigir ao centro médico, onde passará pelo processo de lobotomia. Bigote comenta que fora o acidente com Law, o teste da série GR foi um sucesso, que eles perderam a GR2, mas conseguiram dados valiosos de combate, e ordena que as operadoras designem as 11 unidades restantes da série GR para as operações anti-Barjack, nos revelando que ao todo haviam 12 clones da Gally. E a cena corta para a Montanha Norad, com Caos chegando ao local onde encontra-se o laboratório de Destinova, em choque ao imaginar o que há adiante. Tremendo, dizendo para si mesmo se recompor, e pensando em Jasmine para conseguir reunir forças e continuar a sua jornada. Então ele diz para Gally em pensamentos que ninguém consegue ser tão intenso com ela, mas ao seu modo se tornará um homem digno dela. Então cria coragem e grita para o seu pai abrir o portão. E o capítulo termina com Cal sem entender nada, ao adentrar em um parque de diversões, no local que deveria ser o laboratório de seu pai. Capítulo 45. As Mil Faces da Loucura. Revolução. O capítulo começa com o Caos chegando ao laboratório de seu pai e se deparando com um parque de diversões infantil, bem de frente a um carrossel, onde cavalos vivos andavam em círculos, com hastes de aço atravessando seus abdômenes, os prendendo ao brinquedo. Caos anda pelo parque observando as atrações bizarras de Nova, até que uma voz lhe dá as boas-vindas ao parque. Trata-se de um animatrônico, com o rosto de Destinova acoplado ao outdoor do carrossel, que diz a ele que é um prazer revê-lo novamente, o chamando de filho. Caos o encara angustiado, o chamando de pai. E a cena corta para Gally novamente, com o Bigote a acordando com um botão de choque de emergência. Ele diz a ela que aquilo foi apenas um teste, a mandando retomar a missão de capturar Destinova. Mas Gally não reage, apenas observa aquela cena do resultado da batalha com a GR2. E quando o Bigote a pergunta qual o problema, Gally lhe pede para a matar, dizendo que ele já tirou tudo dela, mas agora chega, ela não quer mais fazer parte disso. Bigote pergunta se ela tem certeza, dizendo que Law perdeu sua posição para salvar a vida dela. Gally percebe que foi Law quem parou o GR2, se sentindo culpada por Law também ter perdido tudo para a salvar. E Bigote completa, dizendo que essa será a sua última missão, que assim que for concluída, irá a liberar das funções de andarilha. E Gally se comove, ao pensar que finalmente estará livre. Gally se lembra que prometeu a Fugia que voltará para ele ao terminar sua missão, percebendo que ela não está totalmente sozinha, assim criando forças para continuar lutando. Gally caminha até sua moto, apoiando-se na lâmina como uma bengala. E a cena corta para Caos, que está frente a frente com o animatrônico da cabeça de seu pai, lhe questionando o que é esse dispositivo que mantém Den em seu corpo que Nova lhe implantou, dizendo que Den é um monstro que Nova criou, deformando a alma dele e o acusando de ter usado o próprio filho nas experiências. Nova lhe responde que é verdade que ele implantou esse dispositivo de controle em seu corpo, criando um novo corpo para Den, mas quem criou Den foi o próprio Caos, não ele. Enquanto eles conversavam, Den estava liderando um comboio em um ataque, aniquilando as linhas de frente das forças de defesa da fábrica, enquanto Koyomi, junto aos demais soldados, eliminavam os droides restantes que escaparam de sua investida. Nova completa dizendo que a personalidade e as ações de Den são os sonhos da alma do próprio Caos, não dele. Mas seu diálogo é interrompido, quando um dos cavalos no carrossel se desespera e acaba se desprendendo, ao quebrar um dos mastros que o empalava o prendendo ao carrossel, e consegue dar poucos passos em liberdade antes de cair já sem vida devido à perda de sangue. Nova aparece pessoalmente, debochando ao chamar o cavalo de tolo, afirmando que se tivesse continuado no carrossel não teria morrido, e diz para Caos que há uma lição nisso.
mas Cal discorda, dizendo que o cavalo morreu dando os últimos passos na direção que ele queria ir. Isso surpreende Nova, que diz que o velho Caos não seria usado assim, e que está gostando de ver. Caos responde para ele que o velho Caos era um brinquedo dele, enquanto desembainha sua espada, determinado a matar Nova, dizendo que a psicometria lhe ensinou coisas, e ele não está brincando mais, então parte para cima de Nova, com um ataque da espada, lhe cortando ao meio na vertical. Porém, a imagem de Nova se despedaça, revelando se tratar apenas de um espelho. Cal se pergunta como isso aconteceu, e então a imagem de Nova reaparece, se replicando em vários espelhos ao redor de Caos, como se fossem clones, rindo-lhe dizendo que o fará herdeiro de suas experiências, que com a sua psicometria seu trabalho será concluído. Caos lhe diz que quando criança o respeitava acima de tudo, que Nova mesmo lhe disse que a missão dele era curar a doença desse mundo, e grita que olhando para ele agora, Nova não passa de um demente, o atacando novamente com a espada. Porém, nesse momento, Cal se vê caindo em um abismo sem fim, tendo a ilusão de estar derretendo, sendo absorvido por um cérebro, quase sucumbindo ao desespero, mas tentando manter sua consciência, dizendo para si mesmo se acalmar, sabendo que isso é só uma ilusão e que se ele entrar em pânico vai se afundar nessa armadilha de Nova. Caos fecha os olhos, se acalmando, e usando sua psicometria. Porém, quando abre os olhos novamente, percebe que apagou, estando em outro local, agora com o próprio Nova real, tocando seu rosto e prendendo sua mão, enquanto diz que sanidade e insanidade não existem, que nesse mundo há apenas as 1000 faces da loucura, que todo tipo de estado psicológico são apenas graus de loucura diferentes, que além do autoconhecimento há uma imensidão de liberdade imparável, e que ele quer que Caos conheça o tamanho dessa grandiosidade que a real liberdade propõe. Então Nova obriga Caos a tocar o cérebro de um homem mantido vivo por equipamentos, usando sua psicometria para absorver as memórias e sentimentos da cobaia, enquanto diz que a primeira lição é que sentir é mais importante do que pensar. E como segunda lição, Nova pergunta o que são, qual o motivo da vida, o que procuram e por que estão ali, o dizendo para continuar a procurar a melhor resposta, alcançando o ponto mais alto possível. Caos entra em pânico ao ver que Nova é assustador e percebendo que não pode enfrentá-lo sozinho, pedindo pela ajuda de Gali. E o capítulo termina com Gali, que já improvisou uma perna de pau no lugar de seu pé arrancado pela GR2, chegando ao laboratório de Nova, parando em frente à entrada do Parque do Terror criada por ele. Capítulo 46 – O Abraço da Morte – Crônica de Guerra. O capítulo começa nos mostrando outro ponto de vista daquele mesmo dia que Caos confrontava Nova, com a guerra de 5 anos da fábrica com Barjack chegando ao seu auge, com o trem-canhão indo em direção a Zalem, sendo escoltado por todas as forças do Barjack. Nos é apresentado uma nova personagem, um fotógrafo chamado Buick, que está maravilhado com a construção da arma mais poderosa da atualidade, sendo chamado por todos para registrar esse momento em suas fotos. Ele tira uma foto de Koyomi, abraçada com Furry, convicto de que nesse dia o futuro começará, acreditando nos ideais do Barjack, mas ainda incomodado por algo o prender ao passado. Ele pensa consigo mesmo sobre ter sido capturado pelo Barjack há 3 anos atrás, que foi onde o seu destino mudou, quando os soldados do Barjack, que já estavam prontos para finalizá-lo, decidiram o manter vivo por ser repórter, assim podendo usar para fazer propaganda. Então ele se tornou um prisioneiro especial, sendo mandado para registrar a guerra do Barjack, estando na linha de frente junto aos soldados, chegando até mesmo a participar nas execuções de droides da fábrica. Nos é mostrado ele entrevistando diversas pessoas, desde soldados a civis e comerciantes de armas, até mesmo um alienígena, que mesmo sendo humano, veio de outro planeta, tomado por Zalem. Dentre esses, ele também entrevistou Den, que ao ser questionado sobre que tipo de cidade se erguerá depois de Zalem cair, lhe responde que será um lugar onde pássaros poderão voar em liberdade, indicando que será um lugar justo, sem uma força maior controlando o que poderá ou não ser feito. Sua posição lhe permitiu até mesmo adentrar nas instalações da base da construção do trem-canhão, ao lado de Den, que lhe mostrou os detalhes do projeto, que nomeou a arma como Heng. Essa arma está além das armas mais sofisticadas da atualidade, sendo a declaração de que o Barjack não voltará atrás, tendo a vitória a seu alcance, incorporando a promessa de futuro. Soldados do Barjack gravam suas últimas palavras no canhão, sabendo que essa batalha será o fim e recomeço, prontos para morrerem pelo futuro, acreditando cegamente que ao ser finalizado, Heng derrubaria Zalem, o que fez Buick aprender a ter esperança nesse ideal. Porém, 2 semanas antes disso, ele viu Gali batalhando contra Den, ficando admirado com a beleza de sua bravura, contemplando o anjo da morte de Zalem. Ele pergunta sobre Gali para Koyomi, que diz que mesmo parecendo imatura é uma pessoa legal, mas que agora é inimiga. Buick diz que queria vê-la novamente, mais de perto, e Koyomi pergunta se ele está apaixonado, que não responde.
Mas momentos depois, admirando a foto de Gali em sua câmera, pensa consigo mesmo que Koyomi tem razão, que ele está perdidamente apaixonado por Gali, pois reacendeu chamas de desejo que ele já havia esquecido há muito tempo, nos revelando que ele nunca foi repórter na Sucatópole, mas sim que ele se aproximava das pessoas, conhecendo elas, e ao se interessar, as matava, forjando cenas bizarras das mortes, para fotografar as vítimas e guardar em sua coleção. Que ele precisou fugir da Sucatópole após cometer o erro de vender algumas fotos, que o fizeram ser reconhecido como autor dos crimes, sendo colocado na lista de procurados da fábrica, que agora ele sonha com Gali, imaginando como seria o amor deles, já planejando a forma que ele a mataria para depois fotografar. Buick caminha abaixo do canhão, tremendo de medo com seus próprios pensamentos e caindo em desespero, dizendo que ele é alguém horripilante, controlado por desejos pervertidos e egoístas, que ele não tem o direito de fazer parte do Barjack, acreditando cegamente que seus ideais estão corretos. Buick diz a si mesmo que quer se tornar alguém melhor, e nos é mostrado novamente cenas de suas entrevistas, nos mostrando demais pessoas também convictas dos ideais do Barjack, que até mesmo se voluntariam para serem kamikazes, tendo até mesmo uma unidade do Barjack responsável por acoplarem os cérebros dos soldados feridos ao armamento do canhão, pois eles mesmos pediram para ter um fim honroso pela causa, que suas esperanças trarão um fim além. A cena corta para outro momento, que não deixa claro se é no mesmo dia, onde os soldados carregam as munições no canhão, que já está posicionado aos arredores da Sucatópole, com centenas de soldados e civis à sua volta, já mirando no eixo acima de Zalem. A população ao redor do canhão já comemora a queda de Zalem. Koyomi está no meio, gritando em comemoração também, mesmo sabendo que o povo da Sucatópole não evacuou a cidade e milhares de civis morrerão após o disparo. Um dos soldados passa a confirmação para Den, de que o canhão está pronto para disparar, e Den aponta sua lança para Zalem, dizendo que pela primeira vez saberão que é sentir medo, e então ordena que disparem. Então o soldado passa a mensagem para o coronel, que repassa para o operador do canhão disparar, mas ele não o faz. E ao ser questionado, ele mostra a ponta do canhão, que havia algo em cima. Toda a população paralisa para tentar ver do que se trata, mas somente Koyomi e Buick reconhecem. Se trata de uma das cópias de Gali da série GR, que está armada com um canhão solenoide acoplado a um tipo de mochila-jato com asas, que a permite voar. A GR-10 diz que eles não têm chances de vitória, os mandando se render. Koyomi, acreditando se tratar de Gali, fica aflita com o possível combate que terão, enquanto Buick, apesar de aflito, fica feliz por estar vendo Gali de perto novamente. Ao observar Gali lá de cima, Koyomi fica tensa, se lembrando que Gali diz que em seu próximo encontro irá atirar nela sem hesitar. Ela afirma para si mesma que gosta muito de Gali, mas que agora sua vida está à disposição de Den. Até que seu cão, Furry, rosna para a GR-10 e diz para Koyomi que aquela não é a Gali. A GR-10 se posiciona bem na borda do canhão, observando as pessoas lá embaixo já se preparando para o ataque. Ela percebe que Barjack não irá se render, enquanto Buick se lamenta por Gali ter aparecido no momento mais importante, já desejando que ela não atrapalhe o festival. Então o coronel ordena que seu soldado atire mesmo assim, e GR-10 salta do canhão, indo em direção à base do trem. O canhão é disparado com uma explosão poderosa em seu cano, que gera luz e fumaça intensas, que oculta a movimentação da GR-10, que voa para trás da população. A população observa o projétil voando em direção a Zalem, animados, comemorando sua vitória. Todos observam atentamente a trajetória do míssil, torcendo pela destruição do eixo. Um dos oficiais do Barjack diz para Den que o eixo de Zalem está no alvo, e Den grita para arrancarem Zalem do céu. Porém, o projétil colide com um campo de força invisível que protege Zalem, destruindo o míssil. E todos se espantam com o ocorrido, se perguntando o que aconteceu e se o míssil não acertou o eixo, percebendo que o disparo nem tocou Zalem. O coronel manda carregarem o próximo projétil, enquanto a fumaça e poeira do primeiro se dissipa, e Bigote lá de dentro debocha, chamando eles de insetos insignificantes, por pensarem que Zalem estivesse pendurada no céu sem defesas. Uma das operadoras lhe informa que o supercomputador de Zalem, chamado de Melchizedek, deu permissão para acionar o Abaddon por 0,3 segundos. Bigote diz que isso é tempo suficiente. Ele observa o canhão móvel sendo confirmado como alvo, e sorri, dizendo que através da morte o povo da superfície aprenderá seu lugar. Então Abaddon é ativado, uma arma eletromagnética, que manipula ondas escalares para atingir alvos distantes, sem permitir que se desviem, composta por 8 pilares na parte de baixo da cidade. E sem ninguém perceber o que aconteceu, o trem-canhão é desintegrado num piscar de olhos, derretendo completamente o Heng instantaneamente, fazendo com que os 6 mísseis restantes explodissem, destruindo e matando quase todos ao seu redor, que nem viram o que os atingiu.
Um soldado informa para Den que perderam o contato com Heng, enquanto ele observava a explosão de longe, sem entender o que aconteceu. Em meio ao aço derretido do que sobrou de Heng, Buick foi um dos poucos sobreviventes, que ri admirado com todo o caos e destruição ao seu redor, fotografando o que pode enquanto ainda está vivo, já sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele acha lindo o que vê, ver a esperança morrer lhe deixa extasiado, admirado com a beleza da dor causada. Ele diz que agora sabe que a destruição é bela, e ele foi tolo ao pensar que poderia sonhar como alguém normal. Buick caminha em meio aos sobreviventes mutilados, que derretem em meio ao calor gerado pela explosão, enquanto os drones abelhas do armamento dos andarilhos da GR-10 termina de explodir os soldados restantes. GR-10 avança sobre os soldados restantes, que conseguiram escapar dos robôs abelhas dela. Os soldados tentam atirar nela ainda no ar, mas ela utiliza uma habilidade de suas asas que faz os tiros desviarem dela, e então utiliza seu canhão solenoide em pequena escala, para finalizar os soldados restantes. Em outro plano, vemos Fury resgatando Koyomi dos escombros, que também sobreviveram à destruição do trem-canhão. Ela se levanta meio desorientada, se perguntando onde está o Heng, e finalmente notando toda a destruição e morte ao seu redor. Fury percebe a aproximação das abelhas robô da GR-10, e rapidamente destrói todas com suas lâminas nas orelhas e cauda. Mas as abelhas explodem ao serem destruídas, danificando a pata e o abdômen de Fury. Koyomi grita seu nome e corre para o abraçar, chorando, pedindo para ele não morrer. Fury lambe o rosto de Koyomi, secando suas lágrimas, como se já estivesse se despedindo. E ali perto, no meio dos escombros, está Buick, registrando a cena em sua câmera, fascinado com a cena triste em sua frente. Então a GR-10 pousa bem na frente de Koyomi, já apontando seu canhão solenoide para ela, deixando Buick extasiado com o desfecho. Ele observa de longe, fotografando o momento com prazer, enquanto diz que eles não passam de um exército de formigas, que vivem e morrem sempre sob o controle dos Salemitas, que nada muda. A mudança está além de seu alcance, lá em Zalem, que lá embaixo onde estão, há apenas aço derretido e cadáveres, que essa é a verdadeira forma desse mundo, onde o caos é a única lei que prospera. Ele tinha um sonho maravilhoso, que citava uma grande reflexão, mas ele esqueceu o que era esse ensinamento no meio da fumaça nebulosa que havia em sua mente. Buick diz que não quer mais ser gente, que ele é apenas uma lente com sede por sangue, um olho que se alimenta da morte. Ele torce para a GR-10 matar Koyomi logo, espalhando o sangue dela. Koyomi joga uma pedra na GR-10, a chamando de Gali, chorando e se ajoelhando na frente de Fury para o proteger, enquanto diz que odeia ela. GR-10 se espanta por Koyomi tê-la chamado de Gali, e pergunta se Koyomi a conhece. Koyomi percebe que Fury tinha razão, e aquela não era a Gali. Ele pergunta o que é ela, e o que aconteceu com a verdadeira Gali. GR-10 responde que Gali já durou mais que o necessário, e será aposentada. Koyomi percebe que Jasmine estava certa quanto à sua previsão, mas antes que pudesse reagir, Fury entra em sua frente atacando a GR-10, que se defende facilmente o chutando no queixo para cima e em seguida na cabeça para baixo, enterrando Fury no chão com o impacto. Koyomi grita desesperada para ela parar, e então GR-10 para bem na frente dela, apontando o canhão a queima-roupa em seu rosto, já puxando o gatilho, enquanto Buick observava animado. Porém, é interrompida quando Buick vai até ela, pedindo para lhe entrevistar, a chamando de Senhorita Anjo da Morte, ainda acreditando se tratar de Gali. Ele se pergunta o que está fazendo, dizendo para si mesmo se esconder para não levar um tiro, enquanto pergunta para GR-10 o que ela faz nos dias de folga e quais são suas medidas. Koyomi percebe o movimento de GR-10 e tenta avisar Buick, mas é tarde demais. Ela dispara seu canhão solenoide contra Buick, atravessando seu peito, destruindo completamente o seu coração. Porém, Buick não morre com o disparo, se mantendo vivo por mais algum tempo, aparentemente por não ter um coração, ou ele ficar localizado em outro lugar de seu corpo. Ele se anima, se sentindo honrado por ter sido atingido por Gali, e ele pede para atirar novamente. A GR-10 se irrita com isso, dizendo para sua operadora que essas munições não funcionam, mandando trocar para projéteis físicos. A operadora confirma sua ordem, mas antes que pudesse trocar, GR-10 é atacada, tendo sua garganta dilacerada por uma mordida de Fury, que gira como num ataque de crocodilo, fazendo GR-10 perder o controle sobre sua mochila jato, e saindo voando em espiral, enquanto grita de dor devido ao ataque de Fury. Koyomi percebe que perderá Fury ali, e até hesita em sua fala, mas consegue se manter firme, para apoiar a decisão final de seu cachorro, e grita para ele continuar.
o mandando acabar com esse robô salemita, até que Fury e GR-10 atingem o chão, fazendo o canhão solenoide entrar em colapso com o impacto, mas sem explodir, fazendo com que a energia de sua carga de disparo se dissipe, derretendo o solo, o tornando em lava, desintegrando GR-10 que grita de dor em sua morte, mas levando Fury junto, que apenas emite grunhidos para sua dona, deixando Koyomi em choque pela sua perda. Koyomi assiste aos momentos finais de Fury antes de ser completamente derretido pelo calor gerado pelo colapso do canhão, sem acreditar que está perdendo seu companheiro que lhe acompanhou por toda a vida. Mas se mantém firme, agindo como se estivesse bem, enquanto pergunta para Buick se ele registrou Fury acabando com a cópia de Gali. Buick diz que registrou, antes de cair, já em seus suspiros finais. Koyomi corre até ele preocupada, e Buick lhe entrega sua câmera, pedindo para ela cuidar bem disso, pois tem mais de 200 mil fotos que registrou das batalhas do Barjack. Koyomi vê a foto de Fury atacando GR-10 e não consegue mais conter sua tristeza, caindo em lágrimas e desespero, dizendo que ele era apenas um cachorro velho e senil, que passava o tempo todo dormindo, mas era a única família que ela tinha. Buick mantém sua loucura até o último momento, rindo ao dizer que nunca entenderá as pessoas, mas que esses últimos 3 anos no Barjack foram divertidos. E então dá seu suspiro final também, perdendo sua vida e deixando Koyomi sozinha ali, no meio de toda aquela destruição, após perder as únicas 2 pessoas que ela tinha algum laço estando dentro do Barjack. A cena corta para momentos depois, com Den chegando ao local da destruição do trem-canhão, se encontrando com Koyomi, a única sobrevivente do contra-ataque de Zalem. Den, vendo que perdeu sua maior arma e a única forma de atacar Zalem diretamente, ordena que todos os generais do Barjack larguem suas missões, entrando numa guerra direta, invadindo a Sucatópole por terra, assim dando fim aos seus 5 anos de batalha, que será decidido naquele dia. Koyomi, sem ter mais ninguém ou onde ir, pergunta para Den o que ele fará, e Den responde que esse corpo que ele está usando no momento não se adequa para essa batalha que enfrentarão, dizendo que ele vai invadir a Sucatópole e morrerá na sua última batalha contra Zalem. Koyomi, já sem esperanças, lhe pede para levá-la com ele, e Den diz que ela morrerá nessa batalha. Koyomi responde a ele, gritando que sempre quis morrer num ápice de uma explosão, que resultará num novo começo. Den, então, reconhecendo sua determinação, decide levá-la junto. Finalizando o capítulo com Den galopando em direção a Sucatópole, carregando Koyomi em seu peito para a morte, dizendo que terão sua última batalha contra Zalem. Capítulo 47. Sonhos e Aço, Ouroboros 1. O capítulo começa com Gali chegando a um local em meio às montanhas, dizendo que essa será sua última batalha, e então utiliza uma de suas armas dos andarilhos, chamada de Vagalume, para criar um buraco no chão, ao lado de onde parou sua moto, e assim adentrar o local. Bigote está analisando o corpo de Gali e percebe que as ondas e atividades químicas do cérebro de Gali mudaram de um instante para o outro, quando chegou ao local, demonstrando que mesmo quebrada psicologicamente, ela se mantém como uma arma pronta para o combate, ficando impressionado com a sua força de vontade, mas ainda a vendo como uma máquina, pensa ser fácil para ela. Ele informa que enquanto ela estava desmaiada após o combate com a GR-2, o Barjack foi eliminado. Mas Gali não se importa mais com isso, apenas quer capturar Nova, e então ignora a informação de Bigote e segue seu caminho, adentrando o buraco que criou com a sua moto. Vemos que Nova já percebeu que Gali chegou ao local para o prender, tendo evitado todas as armadilhas espalhadas pelo parque, ao adentrar direto pelo subterrâneo abrindo o buraco no chão. Bazard lhe informa que já perdeu a posição dela, e Caos chora, pedindo para ela o tirar dali. Gali avança em direção ao laboratório, pensando em Koyomi, desejando que ela esteja bem, e chorando pela decisão que sua amiga escolheu. Bigote pergunta o que houve, e ela apenas diz que a fumaça de suas armas percevejo entrou em seus olhos, e logo se recompõe, sorrindo, e pergunta se Bigote sabe que Den lhe convidou para se unir ao Barjack. Mas Bigote não reage a isso, dizendo apenas que sua recusa foi sábia, e que a superfície depende da existência de Zalem, que é assim que a justiça funciona no mundo. Gali encerra o assunto, pensando se todos os salemitas são frios desse jeito. Gali destrói o chão novamente, adentrando mais profundo no subterrâneo, chegando aos corredores de cabos e canos do laboratório, entregando sua posição para Bazald. Bigote repete que a missão dela é capturar Nova vivo, que ela não pode o matar. Gali o provoca, dizendo que tem a sensação de que irá atirar por reflexo. Bigote diz que irá travar o sistema nervoso dela antes que ela faça isso. Gali o desafia, dizendo para verem quem é mais rápido. Porém, uma corrente de vento poderosa surpreende Gali, e o corredor que ela estava é inundado por uma corrente de água poderosa, que obriga ela a dar meia volta em direção à outra saída do corredor. Então Bigote, aparentemente instável, ri da situação junto com Gali, dizendo para ela parar de rir.
Gali consegue fugir da corrente de água ao saltar para fora do corredor dos cabos, mas cai em um penhasco, parando em um rio subterrâneo, e a corrente de água atrás dela a arrasta para o fundo do rio. O impacto da água foi tão forte que a deixou em um estado de consciência reduzida. Gali afunda na água, quase desmaiada, pensando no que Den lhe disse, que ele é um ser blindado, enquanto sua contraparte Caos é alguém frágil, que desde que o conheceu consegue sentir sua parte de carne e osso combatendo em desespero seu eu metálico, e se pergunta qual é o seu eu real. Momentos depois, Gali já recuperou a consciência, percebendo que chegou na base do laboratório. Ela se espreita entre os corredores e portas, identificando que não há armadilhas à frente, decidindo entrar. Gali arromba a porta adentrando em outro corredor, onde encontra instalações do laboratório que levam às salas de experiências. Gali ouve um barulho estranho, como se fossem torcedores numa arquibancada, e pergunta para Bigote, que responde que não sabe, mandando ela seguir com cuidado. Conforme Gali anda pelo local, vai notando o clima estranho no lugar, percebendo que já passou por esse corredor, e então sai por uma porta já aberta ao final dele. E vemos que na realidade Gali caiu em uma ilusão, pois atrás dessa porta ela se encontra no estádio de Motorball, se sentindo nostálgica com a sensação exatamente igual, desde o cheiro de óleo aos gritos da multidão. E Gali se depara com a imagem de Jashugan encarando de cima da arena, no mesmo lugar onde ele a chamou de criança, quando decidiram resolver seu desafio em um duelo, ignorando a corrida ao largar a bola. Jashugan cumprimenta Gali, a encarando como no mesmo momento de sua batalha no passado. Gali percebe que é realmente Jashugan, enquanto ouvia o narrador da partida repetindo exatamente o que disse em seu desafio, quando largaram a bola, que o vencedor desse duelo será o campeão do Motorball. Gali se dá conta que já está com o mesmo corpo de competição, com sua lâmina acoplada ao braço, e Jashugan entra em posição de batalha, dizendo para ver enquanto ela cresceu nos últimos 12 anos. Jashugan então começa a atacar, e Gali apenas se defende, sem revidar, falando que ele deveria estar morto, e não leva o combate a sério, deixando seus braços entre as engrenagens do braço de Jashugan, que ativa a rotação, arremessando Gali longe com uma pequena explosão do impacto de sua arma. Gali consegue se reequilibrar e admira a força desse ataque, que já está bem mais forte do que quando se enfrentaram, se perguntando como ele está vivo. Jashugan pergunta qual o problema, e diz que nesse ritmo ela nunca irá o vencer. Jashugan lhe pergunta se ela ainda tem dúvidas internas, e Gali se levanta chorando, perguntando por que ele morreu, e que ainda havia muita coisa que ela queria aprender com ele. Jashugan responde que ela ainda tem muito tempo para aprender se ela o enfrentar, e Gali concorda, sorrindo e decidindo lutar para valer. Bigote se desespera ao ver todas as funções dos andarilhos estão travadas, e tenta se comunicar com Gali para entender o que está acontecendo, mas ela não responde, e Nova aparece na tela de Bigote, informando que assumiu o controle de Gali ao hackear os sentidos dela usando o próprio comunicador digital do Gib, que ela está sonhando exatamente o que ele quer, e nesse momento ela está prestes a enfrentar o mais formidável dos adversários. Nova se anima ao pensar em usar o cérebro de Gali em suas experiências, e Bigote lhe parabeniza, ficando impressionado por Nova ter conseguido hackear o sistema dos andarilhos, dizendo que ele pode ficar com Gali se quiser, o que chama a atenção de Nova, que fica surpresa com suas palavras. E Bigote completa, dizendo que Nova é a maior inteligência que Zalem já teve, e o convida a voltar como grande convidado de honra. A máquina de Nova, que a recolheu no rio subterrâneo, coloca o corpo dela em uma das mesas de cirurgia, ao lado de Caos, que tenta acordá-la, mas Nova lhe diz que não será possível, pois a psique dela está presa em seu programa Ouroboros, que ela vagará pelos labirintos de seu próprio karma por toda a eternidade. Bazard leva um flan da vitória para Nova, que se delicia com a sobremesa, enquanto diz para Bigote que saiu de Zalem em busca da liberdade necessária para realizar suas experiências, e pergunta por que ele voltaria, dizendo que eles não permitem experiências em humanos, além de ter a lei que proíbe que salemitas que tocaram a superfície retornem. Bigote diz que isso é verdade, mas que tanto o computador central de Zalem quanto a escada, o Conselho da Atmosfera Exterior, concordam. Nova fica muito surpreso e animado com a ideia, vendo que até mesmo a escada reconhece suas habilidades, e diz a Bigote que não tem interesse em Zalem, mas se a escada está envolvida, a história é diferente, e aceita voltar para Zalem. Bigote diz que ele fez uma sábia decisão, mas Nova diz que antes de ir ele tem muitos negócios a concluir. Caos em lágrimas pergunta para Bigote que se ele é o chefe de Gali, por que traí-la, e onde está Lou. Nova diz para ele se acalmar e continuar deitado, assistindo ele destruir Gali. E Caos aceita que não pode fazer mais nada, pedindo desculpas a Gali por não conseguir salvá-la, dizendo que não suporta sua capacidade e vai se matar mordendo a língua. E a cena corta novamente para a batalha mental de Gali contra Jashugan, em que ele está levando a vantagem, arremessando Gali longe contra a parede, enquanto diz a ela que seu Chi é fraco, e por isso foi derrotado por uma réplica.
Gali fica irritada com essa fala e parte para cima dele novamente, dizendo que não perdeu. Ela se desvia no último instante e volta para sua posição, já dando uma ajoelhada em Jashugan, que não conseguiu prever esse movimento, mas ainda assim se defende, e sorri, dizendo que ela melhorou. Gali segue com uma sequência de socos e chutes, ficando cada vez mais nervosa e concentrada na batalha, pensando que ela deve ser como aço, afinal ela é um ciborgue, e vive entre os limites da carne e do aço. Jashugan bloqueia um dos chutes e Gali aproveita para enroscar sua perna na dele e se joga para trás, girando ao chutar assim como Kaina fez com ela, pegando Jashugan de surpresa, que quase vai ao chão, mas consegue se desviar no último instante do chute de Gali, que se afasta dele com mortais para trás, parando de frente a ele em posição de combate. Ela o encara e diz que tudo que ela tem é apenas o seu Panzerkunst, mas fecha a mão em seu peito, se perguntando se há algo mais. E ataca Jashugan com um soco novamente, que ele bloqueia, e Gali se agarra às engrenagens da arma do braço dele, girando com a rotação dela, para dar uma joelhada em sua cabeça. Mas Jashugan novamente bloqueia com facilidade. Gali tenta se soltar, mas ele a segura com uma mão, e Gali só tem tempo de pensar em como ele é forte, quando ele acerta um soco em seu abdômen, que lhe arremessa longe novamente. Gali é arrastada por vários metros pelo chão, até parar já desolada, dizendo que não pode vencê-lo, e que ele é o mais forte entre os homens. Jashugan caminha até Gali, mandando ela se levantar, e diz que ele ainda nem começou a lutar com tudo que tem, que até agora ele só tem confrontado seus próprios limites, que humanos têm limitações, e a razão da batalha é alcançar as maiores alturas dentro dos próprios limites, e manda ela duvidar e contestar, que assim ela achará seu rumo. Gali se ajoelha, percebendo que Jashugan tem razão, que se ela parasse de duvidar de si mesma, ela seria o mesmo que um robô, e então se levanta, e se coloca em posição de combate novamente, dizendo que tem que lutar com tudo que tem, assim reunindo forças para continuar lutando. Jashugan se anima também, e chama Gali para vir para cima dele, dando tudo de si, tudo que ela tem e pode ter nessa luta. Então ficam frente a frente novamente, como em seus últimos momentos no desafio que tiveram há 12 anos atrás. E Gali dá a investida, se movendo rapidamente para o lado. Jashugan consegue prever o movimento e usa sua habilidade vento lateral contra ela, que diferente de em seu desafio, dessa vez ela consegue se manter firme e seguir em frente. Então Gali segue reto, e encontra direto ao braço de Jashugan, bloqueando seu ataque sem se desviar, enquanto utiliza sua técnica Herzenhoen nele, causando um dano pequeno nas juntas das engrenagens do braço de Jashugan, mas o suficiente para o desestabilizar. Gali dá um soco em seu abdômen, e Jashugan tenta aproveitar para contra-atacar com outro soco em Gali, que começa a se desviar, mas retorna à sua posição, indo de encontro ao soco de Jashugan, que percebe que ela pretende utilizar dele mesmo como arma. Então Gali coloca sua lâmina damasco à sua frente, deixando que Jashugan mesmo atravesse seu braço na lâmina com seu ataque. Ambos param logo atrás um do outro e rapidamente se viram, indo novamente de encontro. Porém, Jashugan previu que Gali o atacaria com sua lâmina, mas ela lhe deu uma cotovelada aplicando Herzenhoen em seu abdômen, ultrapassando o nível de seu Chi. E assim terminando de explodir o braço de Jashugan, que havia sido danificado por ele mesmo ao colidir com a lâmina de Gali. Jashugan para frente a ela, e ela se pergunta se venceu. Então Jashugan a abraça, sorrindo pelo seu crescimento, e diz que ela pode se tornar ainda mais poderosa, mas que deve se lembrar de que o verdadeiro poder não vem da habilidade de luta, mas sim de viver com dignidade e respeito. Ele fecha seus olhos, apreciando o momento com sua Luna, dizendo para Gali viver, ambicionando atingir as alturas que ele não conseguiu. Gali apenas diz o nome de Jashugan, percebendo que tudo aquilo se passou em sua mente, e então tudo fica escuro novamente. E como numa explosão de energia, Gali desperta de seu transe, surpreendendo a todos no laboratório. E ela se levanta, destruindo a máquina que a prendia. Finalizando o capítulo e também o 8º volume de Battle Angel Alita, Gun Hyper Future Vision, com Nova espantada ao ver a tamanha força de vontade de Gali, que a permitiu escapar sozinha de seu Ouroboros. O que acontecerá com ela daqui em diante? Gali conseguirá sua liberdade ao capturar Destinova? Terá o fim de seu conflito, com o Barjack ficando nas mãos da CLGR? Gali impedirá ou ajudará na queda de Zalem? Se você quiser comprar o mangá de todos os volumes ou o e-book para Kindle de toda a obra também, o link de onde encontrá-los vai estar aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar como será a continuação do filme nos cinemas? Estão gostando mais da Gali no mangá ou da Alita no filme? Nos diga aí o que acharam. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Logo mais traremos a 9ª e última parte dessa história, que é a continuação direta do confronto pelo resgate de Caos e a captura de Nova, que Gali enfrentará. Além de nos mostrar o desfecho final da guerra contra Barjack e os resultados que ela causou em Zalem.
Apesar do próximo volume ser o último do mangá, a obra também tem outras edições que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita. Então tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.